Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 7ª aula do curso de assistente administrativo. A partir da aula de hoje, nós vamos nos aprofundar nos aspectos mais técnicos do curso de formação. E, para dar início a essa nova fase, nós vamos falar um pouquinho de como são as empresas, o mundo organizacional. Vamos começar? Curso de assistente administrativo. Quais seriam os segredos para o bom desempenho de um assistente administrativo? Aí seria uma bela pergunta. Certamente muitos. Você também vai colecionar os segredos que descobrirá ao longo de sua carreira. Nesta unidade, que começa hoje, conheceremos alguns desses segredos ao começar a estudar de forma mais profunda questões de caráter técnico relativas ao trabalho do assistente administrativo. Se você quer se aprofundar nessa ocupação, está no lugar certo. Seja bem-vindo. Caracterização da empresa. Vamos ver as definições que vão clarear a nossa mente, o nosso entendimento do que são as empresas, como elas são classificadas, como que elas funcionam, porque esse é o métier do trabalho dessa importante ocupação. Uma primeira divisão importante que precisamos conhecer diz respeito à classificação do porte das empresas. O que é porte das empresas? Tem a ver com o tamanho dela, Veremos duas possibilidades de classificação, uma de acordo com o faturamento anual da empresa e outra de acordo com o número de funcionários que ela possui. Então a gente pode definir o tamanho de uma organização ou pelo faturamento, quanto que ela lucra mensalmente ou anualmente, ou pelo seu número de funcionários ou colaboradores. E é isso que nós vamos estudar agora. Então, temos aqui uma tabela que vai nos orientar muito bem de como é que seria a classificação quanto ao faturamento. Então, o que seria uma microempresa? É considerada microempresa aquela empresa que tiver uma receita operacional brutal anual igual ou menor a 2,4 milhões de reais. Pequena empresa, de 2,4 milhões e menores ou iguais a 16 milhões de reais como receita bruta anual. Média empresa, maior que 16 milhões e menor ou igual a 90 milhões de reais. E uma grande empresa, maior que 300 milhões de reais. Essa é a classificação quanto ao faturamento da empresa. Alguém pode perguntar, professor, aí não vi a MEI. Se alguém se tornar MEI, como é que fica essa receita operacional? 81 mil reais. Então, aquele profissional que abriu a sua microempresa, microempresa individual, como o próprio nome diz, pode faturar até 81 mil reais por mês. Não é anual, aí é por mês, E aí, nesse sentido, é considerado microempreendedor individual. Vamos prosseguir então na classificação agora quanto ao número de funcionários. A microempresa ela tem até 19 empregados. Isso se for uma indústria. Se for da área de comércio ou serviços, é menos. 9 empregados é considerado microempresa. E MEI, um funcionário só pode ter o MEI, certo? Já antecipando aqui o que nós falamos no slide anterior. Pequena empresa, de 20 a 99 empregados na indústria e no comércio de 10 a 49. Média empresa, acima de 100 funcionários até 499. No comércio e serviços, de 50 a 99 empregados. Uma grande empresa no ramo da indústria tem que ter mais de 500 empregados para ser considerado grande empresa, considerando o número de funcionários. E no comércio e serviços, mais de 100 empregados. A fonte é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro
e pequenas empresas, que é o SEBRAE. Anuário do Trabalho da Micro e Pequena Empresa 2012, certo? Edição Brasília Diese, de 2012, disponível aí nesse site, né? Vamos prosseguir. Outro importante aspecto da formação das empresas que precisamos conhecer diz respeito à sua organização jurídica, né? Em relação a esse aspecto, as empresas podem se dividirem, né, em 4 tipos, conforme veremos no quadro a seguir. Então, é a classificação da empresa conforme a sua estrutura jurídica, né, que permite a ela um CNPJ. Então, as empresas privadas. Como é que seriam as empresas privadas? São as empresas que têm dono, né? Pertencem a uma pessoa ou um grupo e atuam no sentido de produzir riqueza e gerar lucro, que é distribuído entre os sócios para o seu uso particular. Um supermercado, por exemplo, investe uma parte do lucro na manutenção de sua estrutura e a outra parte vai para os donos e os seus sócios. Então, todo mundo que aplica o seu dinheiro na produção de uma empresa tem que ter um rendimento disso, né? Que seriam os dividendos. Metade do lucro vai para os donos, né? Ou os acionistas, se vocês preferirem chamar assim, e a outra parte, a outra metade, é reinvestida na própria empresa ou no próprio negócio. Então, aí seriam as empresas privadas. A empresa também pode ser pública, né? Aí não teria, o dono seria o quê? Todos nós, né? Foram criadas por lei específica e com capital exclusivamente público para prestar serviços à comunidade. Podem ser municipais, quando ligados à prefeitura, estaduais, quando pertencem ao governo do estado, ou federais, que pertencem e trabalham para o governo do país, né? Embora não possam ser deficitárias, tais empresas não têm por objetivo lucro, mas sim cumprir aquilo que é estabelecido pelo poder municipal, estadual ou federal. Exemplo, Caixa Econômica Federal e as companhias estaduais de água e esgoto. Temos outros exemplos, os hospitais públicos, né? Posto de saúde, a própria prefeitura com os seus serviços, né, para o cidadão, são exemplos de empresas públicas. A polícia, as escolas, né, são todas empresas públicas. Elas não têm lucro. O lucro delas não é financeiro, mas o lucro é social, porque elas trazem um benefício para toda a coletividade. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, Práticas Administrativas em Escritório, Rio de Janeiro, SENAC Nacional 2010, página de 45 a 46, vocês vão encontrar essa descrição. Uma outra classificação, né, nós temos a empresa privada, empresa pública e as autarquias. Vamos ver o que seriam então essas empresas, né, uma classificação jurídica. Em alguns casos, as empresas públicas podem se organizar de forma muito especial. As autarquias, por exemplo, são entidades estatais autônomas com patrimônio e receita próprios, criadas por lei para executar de forma descentralizada atividades típicas da administração pública. As autarquias são isentas de tributação. Exemplo, INSS, as universidades federais, o Banco Central do Brasil, aqui na cidade de Bauru, o DAE, Departamento de Água e Esgoto, também é uma autarquia, porque tem a sua autonomia e presidência separada da prefeitura. Essa informação também conseguimos no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, Práticas Administrativas de Escritório, Rio de Janeiro, SENAC Nacional 2010, página de 45 a 46. Agora nós temos as empresas de economia mista. São criadas pelo governo com a participação de capital privado para a realização de empreendimentos ou ações de interesse social. Por esse motivo, o lucro obtido pela atividade de uma empresa de economia mista deverá ser investido em ações que beneficiem o setor. Um exemplo é a Petrobras,
que é a maior empresa brasileira de economia mista, criada originalmente para explorar o petróleo do subsolo brasileiro. Acabou se transformando em uma empresa de energia, lidando também com gás natural, fontes de energia alternativa, etc. Uma parte dela é pública e outra parte pertence a acionistas. Temos outras empresas assim, né? A CPFL, né, era pública e se tornou também economia mista, que é uma companhia de energia, ok? Para finalizar esse assunto, vamos escrever quais são os principais tributos e impostos que toda empresa deve pagar e que um assistente administrativo precisa conhecer. São 3 as esferas de tributação com as quais as empresas devem lidar: federal, estadual e municipal. Nós falamos lá, né, das empresas públicas, elas também, né, nós temos 3 esferas de governo no nosso país: municipal, que é a cidade onde nós vivemos; estadual é o estado, né, que compõe os vários municípios; e federal, que é Brasília, né, a federação. Em relação à tributação federal, existem 3 possibilidades mostradas no quadro abaixo. Vamos ver? Tipo de tributação: simples nacional, né? Então, quem é MEI como professor tem essa tributação simples nacional, paga mensalmente. É um regime especial de tributação para micro e pequenas empresas que permite realizar o pagamento unificado de tributos, com tratamento jurídico simplificado e diferenciado. As condições gerais de opção são baseadas no faturamento anual, excluindo as deduções legais, sendo até R$ 360 mil, né? Para a microempresa, excluindo as vedações. Então, esse é o tributo que privilegia a maior parte das empresas, né, que são pequenas, microempresas. Temos o lucro real, outro tipo de tributação. Base de cálculo do imposto sobre a renda apurada segundo registros contábeis e fiscais efetuado dos sistemas, né, tipicamente de acordo com as leis comerciais e fiscais. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. Então, a base de cálculo é em cima do que a empresa tem de lucro, tirando tudo aquilo que ela tem como insumos e pagamento, né? Tira os impostos, tira o pagamento de tributos e tudo mais. Isso é o lucro real. As empresas que são obrigadas a tributar pelo lucro real são aquelas que tenham receita total no ano calendário anterior superior ao limite de R$ 48 mil, 48 milhões, né, de reais, me perdoem. Suas atividades sejam de instituição financeiras em geral, que tiverem rendimentos oriundos do exterior, sejam autorizadas a usufruir de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto e que tenham efetuado o pagamento mensal determinado sobre a base do cálculo estimado. Parece complexo, né, gente? Mas é isso. O que a gente tem que pensar? Voltando aqui, então, né? O simples nacional são microempresas até o lucro, né, bruto, no caso, né, de R$ 360 mil, ok? Lucro real já é o lucro líquido, né, de até 48 milhões de reais, ok? E o outro tipo de tributação é o lucro presumido. O lucro presumido é uma forma de tributação para a determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, o lucro líquido, né, das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas à apuração do lucro real, neste caso o lucro presumido, né, o IRPJ, Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, e a CS. 2 são devidos trimestralmente. Então, no âmbito estadual,
encontra-se a tributação sobre operações comerciais. Então, tudo que nós falamos aqui. Então, vamos voltar aqui para entender, para nosso entendimento. Simples nacional, lucro real e o lucro presumido são as tributações a nível federal. Todas as empresas devem pagar. Mas tem as tributações a nível estadual. O que seriam? No âmbito estadual, encontram-se as tributações sobre operações comerciais, obrigando as empresas que realizam esse tipo de atividade ao pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, que é o ICMS. Por fim, no âmbito municipal, o principal imposto a ser recolhido é Imposto sobre Serviços, ISS. Ok? Então, como quem é MEI como professor, paga só um tributo que junta todos esses. A tributação do Simples, o ICMS e o ISS juntos. Ok? Vamos falar agora sobre organização, estrutura e funcionamento organizacional. Quando a gente fala de organização, é o mesmo que falar de empresas, né? Porque uma empresa, ela representa um organismo, né? Porque ela tem todo um trabalho de transformação, né? De matéria-prima em produto acabado. Aí nós temos as indústrias e temos uma organização que transforma o trabalho em serviços para a comunidade. Para compreender esse assunto, vamos iniciar aprendendo o próprio conceito de organização. Quando falamos de organização, não estamos apenas nos referindo a uma empresa. O termo organização, tal como utilizado na administração, vai além disso. Portanto, é importante que você conheça e compreenda a definição do termo dada pelas teorias da administração. Então, aqui está esclarecendo. O termo organização fala das empresas, mas não só disso, vai além. Vai falar de como elas vão funcionar. Quais são seus princípios? O que torna uma empresa mais eficaz e menos eficaz? Né? Quais são os objetivos que as permeiam? Quais são os valores? Como é que é a cultura? Tudo isso nós vamos falar quando vamos falar de organização. Uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização, torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis por uma pessoa. Então, as pessoas se organizam em empresas, em organização, para atingir objetivos que sozinhas elas não fariam, né? A isso nós chamamos de sinergia. A soma dos esforços é maior do resultado do que se a pessoa fizesse sozinha, e que tem a ver com organização. Uma grande empresa, ou uma pequena oficina, um laboratório, o corpo de bombeiros, um hospital ou uma escola são todos exemplos de organizações. Fonte Maximiniano, Antônio César Amaru. Introdução à Administração, 8ª edição, São Paulo, editora Atlas, 2021. Aqui voltamos, vamos lá. Já em relação ao conceito de estrutura organizacional, porque nós já definimos o que é uma organização, agora nós vamos falar de estrutura, que seria o esqueleto, né? Pode-se definir organização como sendo o conjunto das relações estabelecidas pelos indivíduos e para as diferentes áreas que formam o todo de uma empresa. Então, uma empresa ela é formada por vários departamentos, seções, que cada uma delas tem a sua responsabilidade, que no todo objetiva o resultado final da empresa. Esses vários departamentos, essas várias áreas, né, nós chamamos de estrutura organizacional. Ah, professor, me dá um exemplo de uma estrutura organizacional. Então, vamos lá. Departamento financeiro, departamento de recursos humanos, departamento de produção, engenharia, tem a área de qualidade, a área de segurança do trabalho. Então, aí nós temos as várias áreas, né? Isso é que a gente elege como estrutura organizacional. É importante que você, como assistente administrativo, conheça bem a estrutura organizacional da empresa em que atua, para que possa lidar
com suas diferentes áreas e principalmente porque é essa estrutura que define a organização de uma empresa. Então, uma empresa, como um organismo que é definido com seus vários órgãos, né, formando o todo, dentro de uma organização, uma empresa, nós temos as várias áreas formando a estrutura da empresa. A gente pode comparar uma organização, uma empresa, com um organismo, como eu falei, por isso que é chamado de organização. Ah, professor, mas uma organização tem o cérebro? Tem, é a presidência, né? E assim por diante, com seus vários departamentos. Portanto, podemos dizer que a estrutura organizacional é fundamental para o funcionamento de qualquer empresa e dela depende, em grande medida, a forma como são organizadas, desenvolvidas e coordenadas as atividades contidas da empresa. Em termos de comparação, pode-se dizer que a estrutura organizacional é a espinha dorsal de toda empresa. Eu diria mais, é o esqueleto, né? Você tem o esqueleto e depois a carne que vai compor o organismo que é uma empresa. Você sabia que é comum que as empresas definam e transmitam tanto para seus funcionários quanto para seus clientes e mercado em geral sua missão, visão e valores? Pode ver, você vai em qualquer empresa, normalmente na recepção tem um quadro com a missão, a visão e os valores dessas empresas, né? Então vamos entender o que é isso, né? Esse conjunto de informações sobre a empresa representa sua identidade organizacional. Por missão, entende-se uma breve definição do que a empresa é, qual sua razão de existir em termos de definição da sua atividade principal e do papel da organização da sociedade. Ok? Então é a definição do que a empresa é e por que ela existe. Qual que é o objetivo dessa empresa na sociedade? Você tem empresas na área da educação, que tem como missão atender essa demanda de formação do indivíduo. Você tem empresas do ramo industrial, que tem por objetivo atender as necessidades de todas as pessoas da sociedade e por aí vai, né? Vamos ver o que é visão. Então nós estamos aqui nos slides mostrando as três partes formam um todo, né, de uma organização, da sua estrutura de valores, missão e visão, né? Então o que seria a visão? Já a visão é algo que se aproxima da meta do que a empresa pretende ser. Então a empresa, sendo uma organização, ela não quer ficar na infância para sempre, ela quer se desenvolver como uma metáfora com o ser humano. Então a visão é o que ela pretende ser no futuro, ou seja, algo que a empresa ainda não é, mas tem por objetivo concretizar, atingir. Nesse sentido, difere da missão, que é algo que a empresa já faz, enquanto a visão é algo que a empresa e funcionários almejam alcançar. Por exemplo, uma empresa do ramo de prestação de serviços detém 5% do mercado. Ela pode estabelecer como visão atingir no próximo ano, nos próximos anos, 10 a 15% do mercado. Ela está demonstrando aonde ela quer chegar. E aí ela tem que estabelecer os objetivos e metas e ações para atingir essa visão. Ok? E para isso nós temos os valores. O que são os valores? Por fim, os valores são os princípios que orientam as ações e práticas da empresa e seus funcionários, individual e coletivamente. Representam, portanto, a própria ética da empresa. Então, o que a empresa tem como fundamental valores para o seu alicerce? Aí nós estamos falando como valores, né? A própria ética pode estar imbuída no conjunto de valores de uma empresa. A verdade, o trabalho feito com qualidade e transparência, a comunicação. Aí vai depender, né, de qual empresa nós estamos falando. Cada uma delas tem seu RG, que é a sua identidade, composta então pela missão, que é o que a empresa é, visão, é onde ela deseja chegar, e os valores, que são os seus padrões de conduta, né, são a própria ética da empresa. E com isso nós estamos concluindo a nossa 7ª aula do curso de assistente administrativo.
E hoje você conheceu um pouquinho mais sobre a parte técnica dessa importante ocupação, conhecendo as empresas. Espero que tenham gostado da aula e até a nossa próxima. Muito obrigado e até lá.